Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje vamos estudar a mensagem Cadáveres, que foi publicada no livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 32. E é referente ao Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 28. Onde estiver o cadáver, ali se reunirão os abutres. Mensagem bem interessante, né? Também continuamos ainda naquele sermão escatológico do Cristo, que é o sermão do final dos tempos. O capítulo 24 de Mateus é Jesus falando sobre o final dos tempos, que é diferente de final do mundo, gente, final dos tempos. Fim da era de expiação e provas para o início do mundo regenerado, da era de regeneração. Então vamos à mensagem. Cadáveres. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate e extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o panto atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surge os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas deste jazz, que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões quando se alimpa o campo em que permaneciam. O homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Aonde estiverem os cadáveres, aí estarão os abutres. E a gente pode pensar em cadáveres, as coisas podres do mundo. Cadáver é uma coisa em decomposição. E o que nós temos que é podre no mundo? Vamos olhar assim. Temos aqueles indivíduos que defendem, por exemplo, o aborto. E aí os abutres ficam em torno querendo propagar isso, se alimentar dessas ideias. Temos a pena de morte, que vamos encontrar abutres propagando essas ideias. Temos a ideologia de gênero, que é dizer que criança com 3, 4 anos pode decidir o que vai ser, que ninguém nasce menino ou menina. Essas ideias esdrúxulas. E aí os abutres, os pedófilos, estão ali esperando a oportunidade de se aproveitarem dessas crianças. São abutres. Os que propagam as drogas. A droga, gente, é uma das coisas piores que existe no mundo. Destrói vidas, destrói famílias, aumenta a violência, é uma coisa terrível. E temos os abutres que vivem disso, que querem liberar isso para terem mais lucro, destruindo o ser humano. Temos o adultério, pessoas propagando que o adultério tem que ser
uma coisa aceita como comum. Tem aqueles que querem acabar com a monogamia, porque dizem que a poligamia, ou como é que eles dizem agora, o poliamor, é o correto. São abutres querendo destruir a família, destruir o ser humano, destruir o que existe de ética e moral no ser humano. Tem aqueles que vivem da podridão chamada corrupção. São abutres que se alimentam do estado em decomposição. Porque um estado onde existe corrupção é um estado em decomposição. E esses indivíduos se alimentam disso, são verdadeiros abutres. No campo executivo, judiciário, legislativo, temos abutres que querem viver disso. Nós precisamos limpar o campo, limpar as cidades, acabar com esses corpos apodrecidos, que são as drogas, que são as ideologias de gênero, que são o aborto, a pena de morte, o poliamor. São corpos mortos em decomposição, que estão deteriorando a sociedade. Temos que limpar para quê? Para que a psicosfera seja saneada, bons ares possam ser respirados. O Evangelho de Jesus, ele por si só ele saneia tudo isso. Porque ele é o contraponto. Ele nos dá a visão clara dos ideais de Deus para com a humanidade. De que precisamos nos libertar disso que são defeitos, vícios ancestrais, que vêm lá de trás. Temos que pensar na modernidade. Esse discurso que eu falo aqui, o Mateus capítulo 24, é o discurso escatológico de Jesus. Discurso do final dos tempos. Escatológico é um termo teológico. Discurso do final dos tempos. Jesus falando que nós chegaríamos ao final dos tempos. Ele fala do esfriamento da fé, da iniquidade, das perseguições. Tudo que nós estamos vendo, das guerras, dos rumores de guerra, das epidemias. Ele fala das pragas, das epidemias. E nós estamos vivendo tudo isso. Esse capítulo ele é destinado a falar quando o mundo estaria transformando-se em mundo regenerado. A gente vê exatamente isso acontecendo. A corrupção, o desregramento, a iniquidade, o esfriamento da fé, porque estão atacando a religião e as pessoas estão esfriando na fé. Mas Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo, vencerá, alcançará seus objetivos. Temos que tirar esses corpos, esses cadáveres que estão pelo caminho. Temos que tirar. E só uma sociedade unida, que se faça representar por boas pessoas, que consegue fazer isso. Temos que falar dentro dos nossos templos, temos que falar em praça pública, temos que fazer manifestações pacíficas dizendo que não concordamos com os cadáveres da podridão que estão por aí. Temos que defender o Evangelho de Jesus, temos que defender a ética e a moral do Cristo. Não se iludam acreditando que falar contra qualquer coisa é não ser cristão. Lá no início desse capítulo, Jesus fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala que essas pessoas são túmulos caiados por fora, bonitinho por fora, mas podres por dentro. É dessas pessoas que Jesus está falando. Nós não podemos permitir que essas pessoas dominem e façam suas ideias prevalecer. A ideia, a moral, a ética do Cristo vencerá. Temos convictos disso. Vamos à nossa prece para que possamos encerrar o Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais, mande nos seus grupos do WhatsApp, bote no seu Instagram, no seu Facebook. Convide outras pessoas a conhecerem o nosso canal. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Tem muitas pessoas que assistem, mas não são inscritos. Acione o sininho para ser notificado. Deixe seu comentário, diga o que você achou sobre o tema, ou pelo menos dê um bom dia, boa tarde, retribua o bom dia que eu dou todo dia para vocês, para que a gente possa interagir cada vez mais e o YouTube ofereça cada vez mais esse conteúdo a outras pessoas. E a gente consiga, de alguma forma, retirar os cadáveres, a podridão, e levar as coisas belas, bonitas, que representam aquilo que existe de melhor da humanidade. E o que tem de melhor da humanidade está indicado ali no Evangelho de Jesus. Então, ficamos por aqui. Que Jesus esteja entre nós até amanhã, se Deus quiser.